Olá a todos, vamos para mais um Boi Talks aqui. Meu nome é Kelmer, representando aí a Boi e o Harpoon. E hoje estamos com mais um convidado especial, né? Nosso segundo episódio da série ABM Executives Insights, onde a gente traz executivos que fazem parte do nosso grupo GTM Leaders, onde a gente tem encontros e conversas bem estratégicas. E nessa série a gente está trazendo a cada episódio um dos integrantes aí para compartilhar um pouco do que foi discutido na nossa reunião. E hoje estou com o Marcelo Parque. Um prazer tê-lo aqui. Vamos ter mais um dos muitos papos que a gente tem aqui, esquecer que está gravando e falar bem à vontade, porque geralmente sai coisa boa. Então, obrigado por ter vindo aí. Pô, Pode ser. prazer. Os papos são sempre muito bons, são muito bons. Rende coisa boa. Nossa, e vai longe, hein? Não Oh! sei se a gente, às vezes tem devaneios também, não sei se vai. Vamos ver até onde a gente vai chegar aqui. Com certeza vai sair coisa boa. Parque, para a gente começar, queria que você se apresentasse e explicasse por que você é a pessoa mais adequada para estar aqui hoje, para falar do assunto viabilidade de estratégias IBM nas empresas, um assunto aí que neste, neste podcast ele vai ser tratado a nível estratégico, então voltado principalmente para CEOs, CROs e CMOs. E eu, sinceramente, acredito que o Parque é uma das melhores pessoas para estar aí, que ele já passou por algumas funções aí que dessas pessoas, desses cargos. Então, Parque, fica à vontade para se apresentar. Obrigado pelas altas expectativas para o episódio agora, pelo mais adequado, melhor, mas enfim, eu tive um histórico bem extenso com alto ticket de maneira geral, né? Então, eu tive uma empresa de desenvolvimento de software por 11 anos, então um contrato pequeno começava com R$ 500 mil, contratos um pouco maiores, que eu negociei pessoalmente, eram de R$ 6 milhões, a gente tinha clientes nos Estados Unidos, então negociamos contratos de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, então eram contratos grandes. E como eu era founder, eu tive que fazer todas as atividades, né? Gestão de contas, né? Account management, vendas, fechamento, marketing e go-to-market. Então eu passei, foi minha escola, né, de go-to-market para altos tickets. Vendi essa empresa em 2020, né? Como o pessoal que me acompanha já viu, o nome da empresa é Plataforma Tech, para quem quiser pesquisar. E atualmente eu estou com uma consultoria, né? Então eu estou com uma consultoria em go-to-market especializados em B2B de alto ticket. E aí acho que tem algumas horas de voo aí que ajudam a quem estiver vendendo produtos serviços de alto ticket já avaliar quais são os melhores caminhos para fazer isso. Cara, e que bom que o mercado ganhou de presente aí um founder para falar de marketing. Um founder que foi, obviamente, vendedor, lidou muito com marketing para falar que não era uma empresa de marketing para falar de marketing. Cara, isso aí eu acho que deu uma mexida aí no nosso mundo B2B, ainda mais porque você é uma pessoa que fala de altos tickets, né, especificamente, e o mundo B2B precisa de muito conteúdo ainda, tem muito espaço para a gente disseminar conteúdo e é um pouco do que você já faz, né? É isso, esse é o plano. Eu vi que tinha um gap, eu senti esse gap, né, quando eu tinha que vender os nossos serviços, e agora pelo menos eu posso retribuir o que eu tomei porrada, errei muita coisa, acertei também muita coisa, ainda bem. Agora eu posso passar para frente. Maravilha. Bom, vamos para o nosso tema então. Dividir aqui, estou com um roteiro aqui de 3 linhas praticamente. Extenso o roteiro. Vai ser bem freestyle aqui, do jeito que a gente gosta. Então, eu dividi em duas partes, que é né, sobre viabilidade ABM, que é contexto, né? E uma parte mais financeira, né? Então, para a gente entender se é viável ou não, depende muito do contexto e também depende de números, obviamente. Bom, na parte de contexto aí, acho que vem muito das características dos negócios, né? Características que não dá para mudar e um pouco do momento também, que dá para gente mexer, né? O momento atual, o contexto, dá para mexer no sentido de não começar agora, mas com tais ajustes dá para começar um pouco depois. Então, vamos falar um pouco desse contexto agora. É, Pré-requisitos, né? Qual que é em que contexto que um negócio vai estar mais apto para iniciar uma estratégia IBM com potencial de sucesso? Tá? Tem algumas características que precisa ser levada em consideração, né? Então, uma
clássica, que todo mundo pergunta, qual que é o ticket mínimo que vale a pena eu usar a ABM e tal. Não existe um número, tá, gente? Mas, para facilitar as contas, eu diria que pelo menos contratos de 300 mil reais. Eu acho que esse é o ponto de partida. Mas se você tirar um contrato, você vende contratos de 500 mil reais, pode ser, muito provável, muito seguro que a ABM vai ajudar bastante. Tá? Só que isso é olhando assim, um critério de número, de tamanho do teu ticket. Mas tem alguns pré-requisitos importantes, né? Que é toda a parte de assets, né? Seus ativos de go-to-market estarem em dia. Tua descrição de perfil de cliente, qual o perfil de cliente que você quer, indo além dos critérios demográficos, saber qual que é a tua proposta de valor para essas empresas, qual que é o teu diferencial. Se essa parte não tiver em dia, não adianta fazer BM, não adianta fazer qualquer outra coisa. Isso é básico. Então, partindo da premissa que isso está certo, tickets altos, então, 500 mil reais, e geralmente enterprise, né? Tem muito comprador envolvido, né? Um time de compras muito longo, extenso, faz muito sentido. Um outro pré-requisito que eu colocaria é o teu time de vendas. Teu time de vendas tem que saber trabalhar account-based, tem que saber vender alto ticket. Porque não adianta nada a ABM, sei lá, vamos pensar aqui em abertura de novas contas. Teu time de ABM vai lá, abre novas contas, e aí chega os account executives e não sabem fechar. Aí é desperdício do teu investimento. E né? headcount também. E headcount, com certeza. E como que isso vai estar dividido entre os canais que já funcionam, né? Então, os vendedores não estão, já estão ali ou mais passivo, ou em expansão, ou em prospecção ativa. E trazendo uma iniciativa nova, geralmente a gente faz um recorte, a gente costuma falar, pega o que melhor performa aí com as contas maiores, caso tenha uma divisão como essa, o mais sênior, alguma coisa assim, para a gente iniciar aí alguns experimentos de ABM. Sim, e acho que você tocou um ponto interessante, é selecionar a pessoa de vendas que vai entrar nessa iniciativa. Então, para quem for iniciar a ABM, eu acho super legal, acho que é muito mais efetivo você meio que montar um pequeno squad de receita, então com gente de marketing, com closers, né, com account executives, e alguém para tocar ABM. E pega e atribui uma carteira, sei lá, pode ser key accounts, pode ser contas médias, enfim, contas nomeadas para essa equipe. E aí vai. Então monta um squad, um revenue pod, que o pessoal fala, e bota um objetivo único para essa equipe. E vai. Eu acho que é um bom começo, um bom de começar e aumenta as taxas de sucesso. Legal. Trazer um ponto, foi o primeiro que você citou, de ticket médio. Né? E estava totalmente fora do roteiro, então o freestyle já está em prática aqui. Você falou 300 mil, eu costumo falar 100 mil. Né? E de onde né? Qual que é a base, né? Porque quando a gente pega as referências, é sempre em dólar e não é só a gente converter, e tem toda uma questão de contexto de mercado, enfim. A conta que eu faço, eu não sei se eu já compartilhei isso com você, mas a gente vai validar agora, eu vou saber agora se ela está fazendo sentido ou não. Para mim faz bastante, que o ticket médio atual, né? Pega o que seria uma margem de contribuição ali de um projeto, então a 100 mil, a gente geralmente próximo de 40%, 35% a 50%, a gente pega ali 40% e daria uma receita líquida de 40 mil reais. Até aí, certo, né? Desses 40 mil, numa razão de bench aí de 1 para 3 de CAC LTV, né? A gente poderia ter um CAC de até 12 mil, mais ou menos. E um CAC de até 12 mil ainda cabe ABM, certo? Tá fazendo sentido essa... Onde pode estar um furo aí nessa conta? O que eu não gosto, né? O que eu não recomendo nessa conta? Essa razão do CAC LTV 3 para 1, 1 para 3. Né? Porque esse LTV, ele é meio arbitrário. Inclusive essa própria razão. O que eu acho que é um número... É bem nessa linha, mas é um número melhor. Ao invés de usar a razão do LTV, usa o payback. CAC payback. Quanto tempo leva para você recuperar o quanto você investiu para adquirir aquela conta? Então, por exemplo, você gastou 100 mil reais para adquirir uma conta. Só que o teu projeto, o teu contrato é tão grande que em 2 meses já teve retorno do investimento. Tá ótimo o teu CAC. Que isso. Né? Então, eu considero que é um número muito mais objetivo do que o LTV. O LTV ele tem muita subjetividade ali, né? E se o cliente está num churn, etc. Então, é o payback. Cara, quanto tempo eu preciso manter esse cliente aqui comigo para a conta sair 0 a 0? Então, eu prefiro esse número aí.
Se for um número bem baixinho, e no fundo, independente se você for ABM, qualquer tática de marketing que você for usar, de vendas, o teu CAC payback tem que ser pequeno, né? Porque ele tem impacto financeiro direto. Quanto maior for o teu payback, ou seja, quanto mais tempo demorar para você ter esse payback, mais você precisa financiar o teu business. Ou com venture capital, ou com débito, ou com, sei lá, né? Então, é isso que eu olharia, payback. Legal, legal. Eu tô lembrando aqui que uma referência de... Não é exatamente essa métrica, eu acho, mas é uma relação do CAC com o ARR. Uhum. Que ela é... Geralmente as empresas levam mais de um ano para ter o payback do CAC. Mais de um ano, né? O ARR a relação é acima de 1, né? Ou abaixo, para dar mais de um ano, enfim. Mas acima de um ano é um business meio arriscado, né? Mas tem muitos, hein? Eu já Pois é. conversei com alguns e... mas se eu não me engano é porque a gente não tem roteiro, então senão a gente tinha Não, mas pensa puxado... assim, A não ser que a produção consiga achar esse dado aí, mas ele é muito específico. Mas a média, algumas empresas estão passando de 2 anos. pode ser que seja, mas é Mas super são empresas com uma arriscado. retenção super alta. Hein? Aí tudo Um bem. SaaS com retenção alta. Mas mesmo assim, eu acho arriscado, cara. Eu prefiro ter o payback antes, né? E me financiar meu próprio, pensando agora em estratégia mais financeira, financiar meu próprio business com o meu fluxo de caixa, né? Pensa assim, operadora de celular, por que eles pedem um contrato de 12 meses? É para garantir o payback e algum retorno. Dentro desses 12 meses já tem o payback e algum retorno do custo de aquisição, que foi o desconto do teu celular, do aparelho, né? Tudo mais. Sim. É o mesmo conceito em prática. Assim. Legal. Bom, então a gente está falando que caso o CAC payback encaixe, né? Só que eu teria que ter um CAC potencial ali de ABM. O que seria um CAC mínimo de ABM, na sua visão? Eu não pensaria só em ABM, né? Porque você tem que colocar a conta toda. O teu time de vendas, se você for fazer algum evento, enfim. Eu faria essa conta aí e ver o quanto que você tem de espaço para alocar grana. E aí, talvez se despriorize algumas outras atividades para colocar ABM. Então, eu faria essa conta. Olha o teu CAC geral, não um CAC de ABM. Fazer essa conta. Algumas pessoas vão puxar minha orelha quando ouvir isso. O CAC ABM, eu falei inclusive em outro podcast, eu falei que a gente falou que não dava para olhar o CAC considerando uma coisa, a não ser que seja até dá, o CAC das contas nomeadas. Isso dá. Isso dá. Isso. Tá, então não é tão errado assim olhar para o CAC ABM. Tá. Quero ter um output assim, aqui, uma taxa de referência. Um pouquinho antes a gente falou monta um revenue pod, né, um squad de receita. Faz o CAC dessa galera. O quanto você está botando de dinheiro nesse squad, nesse revenue pod, que já está pensando account-based, né? Tem o salário dessa galera, tem o budget que eles vão consumir para adquirir novos clientes. Como experimento, como controle, faz isso. E compara com o resto que você tem. Com os outros canais que você está utilizando. Inbound, SEO, sei lá, enfim. A gente até chegou um pouco na projeção, né? Então, que aí já envolve simular cenários, né? Sim, e até fazer um comentário sobre o que eu falei agora. Só toma cuidado de não ficar fazendo assim, não, o que veio de inbound, né? O famoso dilema da atribuição. Né? Gente, para quem trabalha com altos tickets, é multitouch. Viram um webinar, aí passaram em frente ao teu stand no evento, aí foi atingido por uma campanha de ABM. Então, é muito difícil fazer uma atribuição única. Tá? Então, só tomar cuidado com isso de não isolar os canais, né? E lembrar que é o CAC, por isso que eu prefiro olhar o CAC global. Né? Você pode, eventualmente, segmentar por segmentos de clientes para fazer essa análise do CAC Payback. Tá. Porque realmente da forma que é feito hoje, não dá para a gente ter o CAC por conta. Né? O CAC vai ser a média de todas as contas. É porque num cenário ideal, mas talvez um pouco ilusório de ABM, a gente teria o custo que foi para adquirir cada conta que estava nomeada. Mas no mundo real, isso não está sendo algo viável ainda. Né? Falando em custeio, pegando então um pouco do que eu aprendi de finanças, não sou um cara financeiro, mas aprendi alguma coisa. Você tem a parte de custeio direto e custeio indireto. Né? De custeio direto, talvez tenha uma coisa que você possa atribuir para aquela conta. Olha, eu paguei o ingresso para aquele evento, para aquela conta lá. Aí é uma atribuição, né, de despesa direto para aquela conta.
Mas vão ter coisa, imagina que vocês fazem um pequeno evento de vocês para 20 contas. Aí como é que você vai fazer? Aí você vai fazer um rateio indireto, dividir por 20. Esse é um critério de você fazer um rateio. Aí é um custeio indireto. Então fica difícil 100% atribuir só para aquela conta, porque certamente o tempo do teu account executive, por exemplo, ele não vai ficar trabalhando só com uma conta. Né? Aí que você pode fazer, tá bom, mas quantas horas ele trabalhou nesse deal? Então tem que ver se vale a pena fazer esse grau de precisão, né? A atribuição é um problema só no marketing, né? É geral, mas tem que olhar para isso. Então eu prefiro ter a visão holística para evitar alguma distorção de análise, distorção de alinhamento. Aí você primeiro tem a visão holística. Tá funcionando? Tá. Aí você pode ir fazendo o detalhamento para ver o que funciona mais. O que é importante, né? Pensa em geração de receita como um sistema. Uma fábrica. Imagina uma fábrica de carro. Consegue gerar 1000 carros por dia. Teu time de receita, marketing, vendas, tem que conseguir gerar um determinado volume de vendas, ou né, de novos contratos, por trimestre, por semestre. Né? Que é o sales velocity que a gente tanto conversa. E aí você tem que dizer, cara, o que eu preciso fazer para aumentar a capacidade desse meu time de receita? Faz de conta, hoje esse meu time de receita gera 3 milhões por semestre. Consistentemente consegue me trazer 3 milhões em novos contratos de novas contas. O que eu preciso fazer para isso virar 5 milhões? Ou 6 milhões? O que eu preciso mexer? Aí, no fundo, é uma decisão de investimento. Eu preciso trazer mais account executives, eu preciso só trazer mais contas, porque o account executive está ocioso. Então, você tem que fazer a análise das etapas e identificar que tipo de recurso você precisa colocar. E aí eu gosto muito de Sales Velocity para fazer essa análise. Então não era uma pausa, eu pensei que era para pausar aqui. Bom, então a produção trouxe aqui a informação que é 1 ano a média de CAC Payback. Bacana. Aproveitando então essa parte, uma parte do que entra na conta do Sales Velocity, que a gente está falando de capacity de time de vendas também, né? Sim. Se dá para aumentar com a estrutura atual ou aumentar trazendo mais vendedores. E essa capacity, quando a gente está comparando uma estrutura que não tem ABM, então está trabalhando ali com iniciativas ou inbound ou outbound, né, os dois, versus uma iniciativa ABM, para a gente definir quantidade de vendedores, não dá para a gente usar as médias. Um vendedor outbound aqui está conseguindo atender 100 contas por mês, né? E para a gente entender, beleza, o que eu preciso projetar para incluir uma estratégia ABM aqui nessa estrutura, né? Tem a parte, se possível, fazer o recorte ali, fazer testes com a estrutura atual, mas numa hipótese que a gente tenha que aumentar a quantidade, aumentar o headcount, né? Principalmente desse time de vendas. Como que você calcularia, você que é um consultor, como você indicaria seu cliente a fazer essa conta em relação a, beleza, vou fazer experimentos de ABM aqui, o que isso vai mexer nessa estrutura de headcount? De headcount? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que é assim, olha o Sales Velocity, velocidade de vendas, sei lá, X milhões por trimestre, X milhões por semestre que está gerando, e identifica, você quer aumentar isso para quanto? Porque aí tem a ver com a tua meta que você recebeu lá e tudo mais. O que você vai ter que mexer? Né? Onde que vai? É só a taxa de conversão? Né? Ou é o maior volume de oportunidades? E aí, regra de ouro aqui. Aumentou o volume de oportunidades médias, né? Que você tem que trabalhar para cada account executive, a taxa de conversão cai. Se o account executive tem que lidar com... Uma coisa no account executive, tem que fazer 10 propostas por mês. Vai caprichar, né? Vai ter tempo para fazer uma boa proposta, falar com o cliente. Bota ele para fazer 30 propostas no mês. Ele não vai conseguir botar o mesmo nível de atenção e energia que ele coloca em 10. A tua taxa de conversão vai cair. Então, eu já vi poucas empresas fazendo isso, mas eu acho sensacional. É botar um limite de quantas oportunidade real, tá? Oportunidade qualificada que um account executive pode pegar. Eles limitam, pegando linguajar de Lean Manufacturing, botam um limite de WIP, de Work in Progress. E botam um teto. Por quê? Não querem comprometer a taxa de fechamento. Eu acho genial essa abordagem, tem fundamentos em Lean e funciona. E outro ponto é o volume de throughput de entrada. Quantas oportunidades, então quantas novas contas você tem que abrir, new accounts, você tem que abrir contato, porque disso daí você consegue incitar iniciativa prioritária. Eu deixo o asterisco para a gente falar sobre iniciativa prioritária daqui a pouco.
que essa iniciativa prioritária, se você incitar essa iniciativa prioritária dentro lá da empresa, alvo, aí vai gerar uma oportunidade para o teu pipe de vendas. Né? Então você tem que equilibrar esse fluxo. Dependendo do volume que você tem que aumentar teu sales velocity, basta aumentar o volume do pipe. Joia, resolveu. Outros casos, você tem que melhorar, aumentar teu capacity de volumes de oportunidade, então aumentar teu time de account executives e geração de pipeline. É matemática. É matemática. Então tem que fazer um trabalho de dimensionamento, de revisar teu capacity atual, quanto que esse teu time de revenue consegue aguentar e gerar de oportunidades, de receita, e para quanto você quer aumentar. E aí você faz uma projeção. Claro que não é uma ciência exata, mas faz uma projeção. Tem que dobrar o volume de deals, dobrar o volume de account executives, ou estou com folga em account executives, é só dobrar o volume de deals. Então, essa conta que... Esse é o primeiro exercício que eu faria. E é mais comum compartilhar esse account executive aí com estratégias ABM, não ABM, ou é mais comum Eu não compartilhar? recomendo. Acontece, né? Mas eu não recomendo. Pelo mesmo motivo, é divisão de atenção. E aí, a hora que... Assim, aí você, putz, eu quero... Então, primeiro, ponto importante, lembrando. Quando a gente está falando de altos tickets, 101% dos casos, uma abordagem account-based é absurdamente melhor do que uma abordagem lead-based. Então, você não está... É diferente. Geração de lead, gente, funciona? Funciona para outros segmentos. Para alto ticket, vender para empresas grandes, não funciona tão bem. Não é suficiente. Você tem que pensar em contas. Abordagens account-based. Então, account-based marketing e account-based sales. Eu não vejo muito pessoal usar essa terminologia, mas é muito importante. É account-based sales. Se você tem um time de vendas que não pensa desse jeito, ou que não está treinado nessas táticas account-based, a BM não vai gerar... Vai ser limitado o resultado que a BM vai gerar. Vai abrir novas portas, pode incitar, né, iniciativas prioritárias e gerar pipeline, mas aí teu time de vendas vai perder o negócio. Então, muito importante dar atenção para ter essa compatibilidade. E aí, de novo, eu volto para a questão. Monta um pod, né, um revenue team, um revenue pod, account-based. Marketing, sales, account-based. E coloca um objetivo único. Põe uma lista de contas, principalmente para quem vai começar. Você quer ver se account-based e ABM funcionam? Monta esse pod, põe um objetivo único, põe uma lista, nomeia as contas para eles, mas é para a equipe. A equipe, fecha essas contas. De preferência, não nomeie 100 contas, né? Isso, não 100, exato. Aí volta para a questão de fundamentos de go-to-market. Definição de ICP. ICP não é wishlist, não é lista de desejos. Né? Wishlist você faz para o Papai Noel. Né? Que presente que eu gostaria de ganhar. Account-based, gente, você lista e nomeia as contas que vocês têm chance de fechar. Por quê? Vocês têm uma proposta de valor compelling, né, relevante, vocês têm um diferencial, e aí vocês vão dar um jeito de conseguir a atenção dessa conta e conseguir falar com eles. E aí você inicia o processo de vendas. Tem partindo da definição de contas, até vai pulando várias etapas aí até chegar numa questão que eu colocaria muito como pré-requisito, apesar de ser subjetiva. Paciência. Paciência. Então, tem que ter um prazo, né, disponível para isso ser testado, que não seja um prazo muito curto. Né? Isso também é um pré-requisito para se tornar, beleza, para dar a carimbada ali que é viável fazer BM. Se a gente tem 3 meses para mostrar que isso dá resultado, né, em termos pelo menos de geração de pipeline, muitas chances de ser uma iniciativa que vai ser frustrada, né? Para muitos contextos, pelo menos. Mesmo que já, né, a gente conheça vários casos que em 3 meses teve venda, mas envolveu outros aspectos que não foram só o mérito ali da estratégia em si. Às vezes não pegou nem os 5% que tinha isso como iniciativa prioritária. Pegou o que tinha isso como iniciativa prioritária, que já estava sondando sua empresa como possível fornecedor sem você saber e coincidiu que era uma conta mapeada, mas não foi o OBM que preparou. Era tirar pedido, né? Então, mas tirando esses casos assim, geralmente leva-se mais tempo do que isso para gerar resultado. E essa é uma das perguntas, talvez a top 1 que eu mais ouvi. Né? Eu tenho uma visão, tenho um pensamento que a gente um racional que a gente costuma passar em relação a isso, mas eu queria saber a sua. Eu acho que disso a gente
nunca trocou também. Sim. A É um gente só tema... falou que dá para ser mais rápido do que falam por aí, né? Pô, 1 ano, tal, também nem tanto, né? Boa. Mas a gente não falou, a gente não chegou num acordo de número aí. Boa. É um tema polêmico, né? Na minha opinião, existe uma atribuição errada do que é o resultado que a BM gera. Então vamos lá. Primeiro ponto, você pode usar a BM para diferentes coisas. Você pode usar a BM para acelerar o pipeline, reduzir ciclo de vendas. Você pode usar a BM para expansão de contas. Você pode usar a BM para abrir novas contas. No Brasil, eu vejo muita empresa querendo usar a BM para abrir novas contas. Então vamos falar desse cenário. Para esse cenário, se você quer abrir novas... Aí pensa o seguinte, geralmente a gente está falando de altos tickets, são ciclos de venda longos. 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio. Aí, gente, não dá para esperar que vá de zero, né, de uma conta que nunca ouviu falar de você, escute você e feche em 3 meses. Não faz sentido nenhum pensar nisso. E aí, por isso que eu acho que esse é o erro 1. Atribuir geração de receita e contrato fechado à ABM. Gente, tem várias etapas, né? Então, o primeiro resultado que eu colocaria, pensando em abertura de novas contas, é a ABM está abrindo novas portas que a gente não conseguia falar. E é muito mais um comparativo de antes e depois do que ver gerou receita ou não. Gerou receita é um número muito longe. Ele é um KPI, né, de resultado realizado, venda feita. Então, o que são, né, olhando sob o ponto de perspectiva de negócio, são leading indicators, né, indicadores de tendência, e que eu poderia atribuir a resultado gerado por ABM. Gente, hoje com o que você faz, você consegue sentar na frente das contas-alvo com facilidade? Quanto tempo leva? Quanto que você leva de esforço? A maior parte das vezes cara, eu nem consigo sentar com essas contas. Então pronto, a ABM já está te colocando na frente dessas contas. Desse volume de contas que você está conseguindo reunião, cara a cara, ou trazer essa pessoa para um evento, né? Segundo ponto, gerou oportunidade qualificada, ou seja, você conseguiu incitar a iniciativa prioritária a ponto da empresa falar, cara, eu não sabia que tinha esse problema. Realmente, eu tenho esse problema, me ajuda a resolver esse problema, me manda uma proposta. Né? Isso aí você também faz o comparativo, antes com depois. E ó, abertura de portas, em 3 meses, na maioria dos casos, você consegue gerar esse, já dá pra fazer esse número comparativo. Geração de oportunidade, talvez 6 meses, mas talvez 3 meses também já dê. Então, depende muito do... E, de novo, compara com o antes e o depois. É isso que eu faria para fazer a comparação se a ABM está dando resultado ou não. E eu não ficaria atribuindo, a ABM tem que gerar receita gerada. E se você tem um buraco no teu time de vendas? Você vai estar atribuindo o erro por uma coisa que está funcionando. A ABM está abrindo portas, está gerando oportunidade e teu time de vendas perde. Não! Né? Aí você vai matar a ABM? Não. Né? Você tem que corrigir o time de vendas. Então tem um monte de variáveis até você gerar receita. Por isso eu prefiro pensar de forma mais atômica. Cara, a ABM vai ter impacto maior em te colocar na frente das pessoas que você quer falar e abrir oportunidades. É isso. A gente, para atribuir exatamente ao trabalho de ABM, a gente vai, na sua visão, até abertura de portas ou até volume de pipe gerado? Eu acho que o número 1 é a abertura de portas, porque para altos tickets, né, o time de vendas, account executives, tem um papel muito importante na capacidade de persuasão da conta. Acredito que a BM pode ajudar muito, marketing de maneira geral, pode ajudar muito assessorando o time de account executives, os account executives com isso. Mas assim, o que é praticamente sozinho, dá para atribuir 100% a BM cara, eu estou conseguindo sentar na frente das pessoas que eu preciso falar. Se vai converter ou não, você pode ter um problema de messaging, né? Proposta de valor não é relevante, ou se é relevante, ela não é diferenciada, né? E aí o teu prospect, essa conta, não segue na conversa. Então, aí pode ser outros problemas, não é nem o time de vendas, não é nem o problema com a BM, mas pode ser um problema mais de base, de go-to-market mesmo. E aí quem precisar de ajuda pode me chamar. Tá? Messaging, posicionamento, empacotamento, pricing. Mas enfim, é isso. Então, eu gosto de fazer essas análises, eu começo olhando o alto nível, depois eu vou desdobrando em pequenas etapas fazer as análises. E aí atribuir de forma mais coerente. Né? Muito bom, Park. Então, partindo para a segunda parte aí, vamos falar agora mais profundamente dos números aí, né? Então, e a gente, inclusive, aprendi seus velocity com você. É verdade, lembrei disso agora. E foi paixão à primeira vista. E eu falei, não, puta, conheci tarde, né? Esse conhecimento aqui, nobre, né? E aí todo mundo que eu falava não conhecia também. Então, vamos explicar um pouquinho, começar explicando um pouco dos seus velocity, né?
que não é ciclo de vendas, né? Não é ciclo de vendas. Então vamos lá, Sales Velocity ou velocidade de vendas, né? É um indicador que você calcula. Tá? E como é que se calcula esse indicador? Aí depois você pode procurar no Google, tem um monte de artigo, blog post que explica. Tá? Mas grosseiramente assim, em cima, o que você coloca? É uma divisão, né? Então, volume de deals dentro de um determinado período, ticket médio desses deals, ACV, né, médio. ACV médio foi boa, né? Average, average contract value e taxa de conversão média desses deals. Tá? E embaixo, ou você pode colocar ciclo de vendas, ou você determina um período. Então, por ano, por semestre, por trimestre. Tá? Eu acabo olhando por trimestre, que é uma conta mais fácil. Ciclo de vendas é um número que varia muito, né? Depende de quando é que você começa a marcar aqui. Então, eu não uso esse número por causa disso. Não tem uma padronização. Então, eu coloco, cara, por trimestre. Nesse último trimestre, quanto que entrou de deals? Qual foi a taxa de conversão? Qual foi o volume de ticket? E aí você vai chegar num número. Então, foi 3 milhões. Ou seja, você fazer essa multiplicação em cima, vai te dar o volume de novos contratos assinados ou de deals fechados dentro daquele período. Então, 3 milhões naquele trimestre, 1 milhão no último semestre, o que for. E aí tem uma dica já. Eu vejo muita empresa colocando meta em meta de vendas. Tem que vender 10, tem que vender 20. O que eu acho mais inteligente é você colocar uma meta de Sales Velocity. Você mede teu Sales Velocity hoje e fala, olha, 2023, nosso Sales Velocity foi de 20 milhões no ano. Tá. Para esse ano, a gente precisa incrementar o nosso capacity de vendas. Então, a gente tem que conseguir vender 30 milhões por ano. O que eu preciso mudar de estrutura, de equipe, de práticas, de CRM lá, para todo ano, consistentemente, eu conseguir 30. Ou seja, incremento de capacity. É que nem a fábrica de carros. 1.000 carros por dia. Tá, como é que eu aumento a capacity para 1.500 por dia? E todo mês vai estar produzindo lá, todos os dias, 1.500 carros. Então, é a mesma coisa. Receita é desse jeito que eu penso. Eu recomendo meus clientes pensarem desse jeito. E peraí, eu me perdi. Você está falando de Sales Velocity. Explicar Sales Velocity. Eu expliquei, acho que até expliquei demais. Boa. Mas é uma equação simples de entender e eu recomendo. Coloca a meta em Sales Velocity. E, cara, como que nosso público aí vai conseguir... o quanto o ABM pode incrementar na prática esse Sales Velocity? Eu vou simular melhorias de taxas e onde impacta mais ali, porque no meu entendimento impacta em todas as métricas que compõem o Sales Velocity ali. Todos podem ser impactados positivamente por ABM. Às vezes a gente melhora um pouquinho o ticket médio, reduz um pouco o ciclo de venda, se a conta for feita dessa forma, e de repente no final ali a gente não é difícil dobrar o resultado, né? Mas até onde ir aí? E que tipo de fator que a gente pode trazer para ter como referência e não ser só uma meta ali de planilha aceita tudo, né? Não ser só o desejo ali e ser algo realmente coerente. Boa. Então, vamos inclusive casar a sua pergunta com objetivos de como você pode usar a ABM, para que usar a ABM. Né? Então, a gente falou muito de contas novas até agora. Você deve fazer o cálculo de Sales Velocity separando o que é contas novas e o que é upsell, cross-sell, renovação. Né? Então, dá para você calcular esse velocity separados. E aí você tem que priorizar, olha, para eu bater as metas que eu quero aqui, eu quero usar a ABM para melhorar expansão de contas ou para new accounts. Se for para new accounts, aí onde que é a ABM que eu vejo tem maior impacto, né? Naquelas 3 variáveis, né? Volume de oportunidades, ACV e fechamento. Invariavelmente é volume de oportunidades. É onde a ABM tem maior impacto. Pode ajudar, né, a subir um pouquinho o ticket médio, né? Pode melhorar um pouquinho a taxa de vendas, né? Mas invariavelmente é volume de oportunidades. Se for em expansão de contas, é a mesma coisa. Então, o que eu olharia assim, quando você aí tem sua equipe, você tem suas metas de receitas, estiver olhando lá para o teu Sales Velocity, você identificou que para crescer o teu Sales Velocity, você precisa de um maior volume de oportunidades, e você não está usando a ABM, eu consideraria fortemente, coloca a ABM ali e simula. Cara, num cenário ruim, se a ABM melhorar 15% a mais, ou 20 oportunidades a mais por trimestre, qual que é o impacto disso no seu Sales Velocity? Tá, num cenário mais otimista, vai me trazer 60 oportunidades a mais, ou 5 oportunidades a mais, que seja. Cenário otimista. Quanto que isso vai me gerar de impacto de Sales Velocity? E aí pronto, você já tem uma noção. Cara, se der muito certo, vai me gerar 30 milhões a mais Sales Velocity. Se der um cenário ruim, 5 milhões a mais. E aí, baseado nisso, você já tem um cheiro. Olha, mesmo num cenário
conservador, me gera um resultado enorme. Então tá, vale a pena investir e testar isso aqui. Eu tô indo longe aqui nos meus pensamentos para ver se eu levanto uma possível polêmica ou não. A polêmica é bom. E qual que é a questão, né? Você falou sobre, principalmente, aumentar o número de oportunidades. Eu já vi alguns cenários que era... o mais provável era reduzir o número de oportunidades, porque a gente estaria substituindo uma estratégia que não estava, né, dando tão certo assim. E compensando isso, né, para chegar no seus velocity melhor, compensando isso muito ali no LTV, né, no ACV, nesse caso, pelo fato de que a gente ia mirar melhor, né? Boa. Excelente ponto, é verdade. O que acontece? Na verdade, você está mexendo também na taxa de conversão, né? Porque é o deal melhor, é um volume menor de deals, mais deals bons, qualificados, e a taxa de conversão aumenta. Então, a BM indiretamente impacta a taxa de conversão por causa do volume. Mas qual que é o pegadinha aqui? É porque não eram oportunidades de verdade, né? Não sei se vocês seguem eu sei que conhece o Chris Walker, é um cara de marketing americano, e ele tem uma agência lá, e eu achei muito legal o que eles fizeram. Eles têm um negócio que eles chamam de HIRO, H-I-R-O, High Intent Revenue Opportunity. O que ele fez? Ele padronizou o que ele considera como, de fato, oportunidade de vendas. Então, quando eu falo aumentar o volume de oportunidades, é aumentar o volume de oportunidades reais. Né? Não é aquela oportunidade que o time de vendas fala, ih, cara, eu preciso inflar o pipeline aqui, deixa eu botar umas propostas para dentro. Não, isso não é oportunidade real. Né? Então, outra premissa. Você tem um critério do que você considera como oportunidade bem definido. E já está acordado isso com esse pod, esse revenue team aí, esse revenue squad. Né? E às vezes você ignora o que era o número dado como quantidade de oportunidades até aquele momento. Sim. E você faz a mesma... O que você faz? Usa o novo critério e faz a conta retroativa. Isso, exatamente. Pega esse critério vamos usar o HERO, por exemplo, né, o High Intent Revenue Opportunity, usa esse critério e olha retroativo. De fato, quantas oportunidades reais estavam no teu pipe? Né? Não adianta, né, o time de vendas fingir que está trabalhando oportunidade só para... Né, oportunidade boa. Oportunidade tranqueira não adianta, é desperdício de tempo. Cara, acho que essa vale o episódio. Assim. O que eu vejo de pipeline inchado com coisa ruim é pipeline falso. Todo né? lado. E Park, beleza. Então, fiz ali a simulação dos seus velocity, né? Vi que deu um número bem melhor, né? Tem toda uma parte de custo também para ser analisado, mas a partir de qual momento que a gente pode falar check, né? Faz sentido, vamos seguir com isso e ir atrás desse número aqui, desse incremento aqui desses seus velocity usando também IBM? Olha, geralmente né, no-brainer, é meio óbvio a conta. A hora que você vê o impacto nos seus velocity, o investimento que você vai fazer para só testar a BM é relativamente muito baixo. Por quê? A gente está falando de tickets altos, né? A gente está falando de contratos altos. Então, você fechou 2 contratos ali de R$500 mil, de R$1 milhão, putz, o investimento que você vai fazer em ABM, algumas dezenas de milhares de reais ali para um piloto, se paga muito rápido. Então, é meio que no-brainer. O ponto é, se você trabalha com alto ticket, né, B2B alto ticket, vende para empresa grande, teu time de vendas está afinado, a oportunidade cai no colo deles, fecha, cara, a ABM é no-brainer. E o teu problema é, eu preciso de mais oportunidades para dar para o meu time de vendas? A ABM é no-brainer. A decisão é muito clara. Assim, né? Premissa, posicionamento está bem feito, né? Enfim, pacotamento redondo. Isso provavelmente está, porque senão o teu time de vendas não estaria fechando. Né? É isso. Estou pensando aqui nos casos que eu lido. É difícil chegar nessa conta desse jeito. Tem poucos fica gritante assim na tela aqui. Nossa, esse aqui. Na vida real é um pouquinho de tudo, né? Você tem um ou outro vendedor muito bom, num time de 7, 8 vendedores, né? Aí ali o posicionamento e messaging tá mais ou menos, mas o vendedor dá uma improvisada. E aí esse é o lance de você olhar fazer análise, né? Do que você, onde você vai investir que vai gerar maior retorno pro teu sales velocity. Mas invariavelmente gerar o volume de oportunidades muito comum, né? Conseguir trazer new accounts tem impacto grande, cara. Porque os contratos são altos, né? Falando de alto ticket aqui, né? Sim, total. E beleza, testando ali, testar até quando? O que pode ser um indicativo de que, beleza,
tudo fazia sentido, mas na prática não gerou abertura de portas. Eu acho que não é questão de testar até quando, mas saber o que não deu certo no ABM. Porque não é o ABM, assim, de novo, tem muitas peças móveis, né? Foi a pessoa que, sei lá, a gente contratou, que não manjava tanto de ABM, não pensava account basis, que não soube, né, avançar. A gente mirou para as contas erradas. Então, antes de falar ABM, não é binário. ABM funciona ou não funciona, assim. O que não está funcionando agora? É essa análise que eu falei, porque não tem muita alternativa. É só olhar para as contas grandes, quem vende altos tickets e altos, invariavelmente usa ABM. É muito mais uma análise de status de projeto, né? E geralmente o problema é operacional, quando eu vejo. Né? Quando já deu check ali em alguns pontos estratégicos, então o marketing de vendas está conseguindo falar e está conseguindo tocar junto ali as táticas definidas, os planos, as ações, as plays definidas, estão conseguindo ser trabalhadas tanto por marketing quanto por vendas. Se passou dessa etapa, eu vejo que é uma questão muito mais operacional, dificuldade de levantar, não dificuldade de operacionalizar, problema de RevOps. Tem muito problema de RevOps. Mas um ponto que eu acho que dá para... E a gente falou um pouco disso, mas talvez reforçando e falando de uma maneira ainda mais clara. Assim. Alguns negócios não é se faz sentido a BM ou não, é quando vai começar. É fazer dar certo. Como é que eu faço dar certo? Como que faz dar certo, porque dá o check em 80% das características de negócios fit ABM. Então, cara, e alguns ainda, eu até falei isso com o Luiz Piovesana, né? Um caso igual da Nuvem Shop tem inúmeros tiers, né? Inúmeros, desde do SMB até Enterprise. Ok, né? Então, um cenário como esse não deu certo a BM, vai continuar vivendo ali dando certo com outras iniciativas mais aderentes para fechamento com contas menores. Né? Mas alguns negócios é só high ticket, né? É só enterprise. Então, simplesmente não tem opção. Faz dar certo. Talvez vai demorar um ano a mais do que o esperado, mas é só fazer dar certo. Acho que isso é um ponto importante de principalmente C-levels, né? Ter essa clareza e esse alinhamento entre eles, porque se a coisa começar a balançar, ninguém vai parar para ficar discutindo se vai continuar ou não a estratégia, porque não tem opção de não continuar e não fazer aquilo dar certo. É isso, é assim, como é que faz dar certo? Onde que a gente está errando? Essa é a discussão. Exato. Não é se é ABM ou não, exato. Essa é a minha filosofia também, essa é como eu penso. Maravilha. Park, então, tem alguma frase motivacional para a gente encerrar esse podcast? Motivacional para líderes de receita? Brincadeira, mas deixa um fechamento aí para a gente e já dizer um pouco como que o pessoal pode acompanhar esse tanto de conteúdo bom aí que você tem para compartilhar. Acho que a dica do episódio foi entender Sales Velocity, né, velocidade de vendas, e como é que você aplica isso, né, pensando principalmente para as lideranças. Como é que você usa isso para gerar mais resultado e a tua equipe operar de forma mais consistente? Então, acho que essa é a dica, Sales Velocity. Quem quiser saber mais sobre Sales Velocity, pode me procurar no LinkedIn, Marcelo Park. Eu faço um esforço para postar conteúdos com mais frequência. Estou começando a iniciativa também de produzir webinars, que aí eu consigo fazer conteúdos mais longos, explicar as coisas com mais profundidade. Então é só me seguir lá. E se tiver com alguma dúvida em relação sobre esses temas, levanta a mão e manda uma mensagem lá, a gente marca um papo. Boa, maravilha. Para quem quer agregar ainda mais aí esses estudos, podem continuar acompanhando aí o nosso podcast, nossos webinars. Nos webinars temos mais o como fazer, né? Um nível mais tático aí de tudo que a gente discute aqui no podcast. E estamos aí, né? Siga o podcast Boi Talks e continue nos acompanhando. Obrigado, Park, pela sua ilustre visita aí, por estar compartilhando tanta coisa boa, importante e necessária aí. Valeu pelo convite, prazer. Foi muito bom o papo. Boa. Boa.